pessoal, bom dia. Domingo, 10 da manhã, dia 30 de agosto. Dia de quê? Papo de Ir. Então, quem tá aí acordado, né? Seja bem-vindo. Que legal, gente. Caiu no domingo. É isso mesmo. Vai ter gente que vai vir no sábado, vai ter gente que vai vir no domingo. Porque Papo de Ir acontece dia 10, 20 e 30 de cada mês, sempre às 10 da manhã, para ficar fácil da gente lembrar. E hoje eu vou receber a Thaís Kohlrausch. Meu Deus, Thaís, me disse se eu aprendi a dizer teu sobrenome depois, tá? A Thaís, gente, ela é gestora na Unicred, facilitadora de líderes lá, coordenadora de RH, e eu vou chamar ela por aqui para ela explicar melhor. Vamos lá. Vem, Thaís. Você, menina. Já tô com a canequinha da Conexão e ó, na morre. Vamos lá! Olha lá, que linda, Oi, maravilhosa! Seja bem-vinda, Thaís! oi, Um Ali, pouquinho que mais para prazer estar trás, aqui eu tô muito contigo. na frente. Ai, que legal! Olha lá, tá chegando o povo ali, ó, já, ó, viu? Pessoal Eu no quero minhas domingo ali, ó, pessoas. firme. Eu mandei para minhas pessoas também, quero as minhas pessoas tudo aí. É, que legal! Depois ele potencializa, tu vai ver. Mesmo que o pessoal não consiga entrar agora de manhã, certo que vai ter muita gente vendo depois. Seja bem-vinda. Então, te apresenta pro pessoal. Deixa eu contar como é que eu conheci a Thaís, tá, gente? A Thaís, eu fui fazer um treinamento lá no Unicred e eu percebi uma gestora, assim, diferente. Uma pessoa maravilhosa de se conversar, de se conviver. A gente estava lembrando de um almoço que a gente fez lá no Bonfim. Aliás, o Bonfim ali, aquilo ali é Bonfim, né? Ali na Redenção, é Bonfim. Sim, E sabe que era um mundo em que a gente não imaginava que a gente ia viver tudo que a gente viveu, né? É aí que a gente andava na rua, a gente se aglomerava. E era selfie o tempo inteiro. Que delícia esse mundo de selfie tudo apertado, né? E eu me lembro que dali em diante a gente criou uma conexão. Ficou uma coisa legal, diferente, né, Thaís? Então conta pro pessoal como é que você conheceu a inteligência emocional, não necessariamente a área aqui, né? A inteligência emocional. Que caminhos ela foi parar na tua vida? Conta pra nós. então prazer estar aqui, né, gente, falando desse tema tão importante, né, para o nosso mundo hoje. Sempre foi, mas hoje eu acho que em especial. Então, eu tô na Unicred, né, fazem 4 anos. E como eu sou uma pessoa muito apaixonada por desenvolvimento, eu penso que me encontrei dentro dessa função de consultoria interna, né? Onde eu tenho essa possibilidade de apoiar os gestores no desenvolvimento de todas as equipes. Então, é muito legal esse trabalho e realmente eu fico muito feliz de poder compartilhar com todo mundo tudo que a gente tem a oportunidade de aprender. Essa troca, para mim, é o que faz sentido. E como a Ali Verdade. falou, né, a gente se encontrou num projeto muito lindo que nós temos na Unicred, que é de novos líderes, né, que é o Crescer Juntos. E nós tivemos essa oportunidade de ter a Ali conosco para falar, então, de inteligência emocional. E o pessoal, já digo, né, Ali, que o pessoal amou. Sempre Ai, quando a gente delícia. fala do Crescer Juntos, eles destacam esse momento como um momento muito importante de desenvolvimento deles. Então, Que bom, fico foi feliz. realmente transformador. E a IE, né, na verdade, ela entrou na minha vida com a minha formação de psicologia. Então, tive sorte de ter professores que trabalhavam a parte organizacional na época, Uhum. falando já da importância, né, da inteligência emocional. Que Então, eu já tive legal, contato, Thaís. eu tive Não é uma contato. coisa comum, não é toda a faculdade que tem essa parte organizacional, né? E tu sabe que não tem muito, na minha percepção, né, não tem tanto a ver assim com uma grade de conteúdo, mas tem muito a ver com o professor, né? Com Que é isso que certeza. a gente vinha falando um pouquinho antes, porque são pessoas que realizam as escolhas do tema e como trabalhá-las, né? E eu Uhum. tive a Adriana Martelo e a Milene Rezende, que foram professoras maravilhosas, que eu tive a oportunidade de ter na minha caminhada, e que já me introduziram esse tema tão importante. E a partir daí eu passei
a conhecer. Claro que na minha adolescência eu precisava muito mais conhecer para mim, né? Porque a gente aí tá em ebulição, mas quanto mais eu comecei a me aprofundar para mim nesse tema, mais eu consegui também me conectar e poder falar disso pro outro. Né? Então, Ai, que para legal. mim, A gente fala sempre do intra para o interpessoal, né? Ao trabalhar internamente, a gente olha lá a caneca que ela tá exibindo, gente. Quem tá vendo e não tá ouvindo, ela tem uma caneca da Conexão IE com ela. Gente mimosa ganha, assim, né? Que delícia. Essa E é caneca coração, olha, gente. Tem tudo é a um ver com o que coração. eu E o pessoal acredito. não sabe que do outro lado tem uma frasezinha, né? Mente quieta, Massa. espinha ereta, coração tranquilo. Isso aqui é um trecho de uma música também. E eu acho que é maravilhoso porque eu medito muito e sempre que a gente pode parar um pouquinho para meditar, já está praticando a inteligência emocional, já está ali treinando uma musculatura, se é que existe, né? Da leitura das tuas emoções e da regulação emocional. Muito bem, então agora vamos lá. O tema do mês é adaptabilidade. E a Thaís está encerrando o nosso mês, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é como é que tu estimula isso. Como é que se estimula adaptabilidade no teu espaço de trabalho, preparando elas para essas mudanças que estão acontecendo. Afinal de contas, agora já está se falando em como é que a gente vai se adaptar para as pessoas voltarem. Essa é uma grande preocupação do RH agora, é como voltar e se voltar, né? Conta um pouquinho desse teu momento aí, Thaís. É um momento que pegou realmente todo mundo de surpresa, né? E como eu te disse, na verdade eu também tive que me adaptar, né? Porque eu era uma pessoa extremamente preconceituosa, digamos assim, com o online, né? É mesmo? Não curtia muito. Sim, como eu sou muito sinestésica, né, essa coisa do abraço do pessoal, então eu dizia frases como: eu não consigo aprender EAD. Para mim, o aprendizado tem que ser presencial. Então, obviamente, se eu sou uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento, né, da empresa, obviamente a gente não tinha um estímulo para o online. Então, eu, obviamente, quando aconteceu isso, fiquei muito impactada também. Falei, meu Deus, como eu vou fazer? O meu trabalho todo é pessoal, a minha consultoria é olho no olho, a gente tem que estar junto nos treinamentos, né? Como fazer agora à distância? Então, o meu primeiro aprendizado foi esse processo de adaptação comigo, né? Onde eu pude, sim, procurar e tive a oportunidade de ter cursos muito legais nessa minha caminhada, nesses últimos meses, online, e ter um aprendizado muito profundo. Me coloquei disponível para as nossas conexões mesmo online. Então, eu passei a fazer todas as consultorias, né, com os nossos gestores por vídeo. E a cada encontro, a gente vai percebendo maior conexão. A gente vai desenvolvendo outras habilidades de ler as emoções através também do vídeo, né? Que legal! E aí eu consegui me conectar hoje de forma muito, muito genuína, né? E para mim tem que ser a conexão, ela tem que ser genuína. E aí sim conseguir poder também ouvir com uma escuta empática como está o momento de cada um. E dentro do que cada um traz, a gente poder traçar planos de como trabalhar essa adaptabilidade, respeitando essa singularidade, né, dos colaboradores. E aí estimulo que os líderes também possam fazer esse movimento com os seus liderados, né? Então, como que o meu colaborador está de verdade? Porque a gente teve que aprender a perguntar como você está, mas querer estar aberto para realmente ouvir como as pessoas estão. Porque no nosso automático, o que acontece? A gente pergunta, como tu tá? Tudo bem. Mas não, né? Eu quero saber realmente como tu tá sentindo, como tá esse momento para ti, né? Como que tá esse home office, que não é home office, né? É isolamento social, é quarentena, é trabalhar com o filho em casa, é trabalhar com o marido trabalhando em casa, com talvez pessoas em casa desempregadas. Como que eu lido com esse movimento respeitando a singularidade de cada um? E é diferente, né, Ali? Eu, por exemplo, me sinto muito privilegiada. E que só tenho eu, meu marido e minha gata. A gente consegue dividir bem os espaços dentro de casa para trabalhar, para se concentrar. A gente adaptou
os espaços de trabalho, porque eu acho que isso também é uma coisa que tem a ver com a adaptabilidade, né? A gente, dentro da nossa casa, poder conhecer melhor a nossa casa. Né? Eu comecei o meu home office aqui, nesse ambiente, que é a minha sala, que é fria, que não tem muita luminosidade e que a cadeira não é confortável. Então, eu comecei desconfortável. Aí comecei a olhar, mas que espaço dentro da minha casa poderia ser o meu lugar, né? Para realmente poder me sentir melhor. E aí a gente adaptou, levou lá um fio de rede, cabo de rede lá pro quarto. E aqui também, até agora a gente não conseguiu pintar a parede, mas um fio 5G na casa, né? Mas isso. segura, deixa eu te puxar de volta, Thaís. Claro. Vamos para casa daqui a pouquinho. Segura a casa em stand-by, porque tu estava falando uma coisa do líder que eu acho importante a gente resgatar para o pessoal. Então, olha que interessante. Antes a gente tinha que convencer as pessoas da importância do líder ouvir liderados. Tinha todo um trabalho assim, né? Tá, mas para que eu tenho que fazer isso? Eu não sou psicólogo. Eu vi muito essas queixas, né? Eu sou só líder, só quero, né? Agora, as pessoas estão convencidas, a gente não precisa mais convencê-las, porque elas percebem que se elas não abrem o espaço da escuta, elas não têm o colaborador. Ele não está ali, ele está numa figura virtual, ele pisca do outro lado da tela, mas não significa que está a alma dele ali, né? Então, esse check-in do como você está se sentindo, e eu gosto de não só o como você está, eu adoro como você está se sentindo, porque daí é a permissão para a pessoa poder não estar bem. Só que daí vem o próximo passo, a pessoa pode dizer, eu não estou me sentindo muito bem hoje. E aí o que muitos dizem? Então vamos se animar e vamos começar essa reunião. Não é assim que se faz essa escuta. Então, vamos parar um pouquinho para a gente imaginar essa situação. Porque justamente eu tinha uma mentorada, estou com uma mentorada, antes de conversar contigo, eu estava falando com ela. E ela comentou, eu tive meio deprimida, mas aí a gente não se permite mais do que um dia ficar down, né? Que a gente tem que continuar. Eu, não, peraí, só um pouquinho. Depressão não vem assim, a gente não vem, tô deprimida, não, mas amanhã eu não posso estar mais. Tinha uma coisa que o Jung dizia, e que eu coloco aqui como uma provocação para ti, é que a tristeza é uma senhora de preto que a gente deve convidar para sentar, tomar um chá e ouvir o que ela tem para dizer. Então, que conselho é esse que tu dá para esse líder que pergunta como é que tu tá te sentindo e a pessoa diz, eu não tô muito bem hoje. Vamos lá, quero ouvir a psicóloga. Agora eu quero ouvir psicóloga, né? Aproveitar, Thaís. E tu sabe que tem 2 pontos aí que para mim são importantes, né? Primeiro, o líder ter condições de conectar com a sua tristeza. Né? Que esse eu acho que é o primeiro trabalho. Porque no papel de líder tem aquela função social, né? De que é o cara que tem que estar bem sempre, tem que estar forte sempre, tem que estar dando conta de tudo. E aí ele não consegue acessar essa sua vulnerabilidade, ou ainda, como ele se adaptou melhor, vamos supor, ele não consegue, se ele conseguiu logo, todo mundo consegue. Todo mundo tem que conseguir, como assim? Empatizar, né? Fazer ali o caminho do sábio ali, né? Começando com empatizar. E aí, esse movimento, para mim, é o que mais demanda tempo e conexão, realmente, né? Da pessoa poder estar aberta para se perguntar como você está se sentindo de verdade, né? Porque, para mim, a única possibilidade de escutar o outro é tu poder ter passado por essa autoescuta, né? Claro, por esse senão tu não consegue empatizar, exatamente. Mas, sim, a ideia é que a gente possa... e aí é muito legal, porque vem as características comportamentais de cada líder, né? Alguns líderes têm já trabalhado o acompanhamento para além do resultado. Então, que perpassa pelas nossas competências da cooperativa, pelos comportamentos observáveis, né? Então, é um exercício que a gente vem fazendo vestido de avaliação de desempenho, né? Que é aquele estímulo para te poder conversar com as pessoas de forma genuína, com interesse sobre elas, e como elas estão agindo no seu dia a dia para gerar ou não gerar resultados. Legal. E o líder que tem mais dificuldade, então, de acessar as suas emoções, logo ele também começa a mensurar o colaborador através do seu resultado, que é numérico, né? Que é uma entrega. E aí sempre vem essa minha provocação,
que o acompanhamento ele não tem a ver com isso somente, né? Ele tem a ver com como a pessoa está, se eu estou considerando realmente o contexto dela, se essa pessoa está com liberdade para poder me dizer, né? Então, se tem um ambiente psicologicamente seguro, né, confortável. Pronto, mais uma coisa que a gente está falando gente... demais na segurança psicológica. Eu vou aproveitar e vou fazer o gancho com um comentário da Maiane aqui, nossa querida Maiane, que já foi nossa convidada aqui no Papo de E, né? De que a vulnerabilidade, ela faz parte dessa conexão do líder com o liderado. Isso que tu tá falando. Se eu não me deixo ser vulnerável, se eu não tenho uma autoescuta, como é que eu vou estabelecer uma conexão com a vulnerabilidade do outro? O outro nunca vai se autorizar a ser vulnerável na minha frente. Porque eu não posso, daí entra a questão da segurança psicológica, mas às vezes é uma questão até mais subliminar. Eu não posso fraquejar na frente do fulano, isso não existe esse espaço, essa abertura. Ele nunca erra, ele nunca diz que tá mal, ele tá sempre fantasticamente bem. E ele vai atropelar a minha tristeza como um trator e botar um jardim de rosas em cima. Né? Então, assim, é interessante isso, como a gente tem uma permissão que se faz, tá todo mundo entendendo a importância do check-in. Mas eu achei que era legal essa pausa que a gente deu para dizer que às vezes o check-in vai te revelar alguma coisa que tu não tá muito disposto a ver, que é o mal-estar do outro, né? E às vezes não é num primeiro check-in, né? Isso. É numa constante. Por isso que o acompanhamento online, ele permite também que eu possa ter mais momentos junto com aquele colaborador para entender realmente como ele está. E é que nem eu te falei que foi o meu aprendizado, né? A minha leitura também hoje das emoções, hoje eu consigo fazer uma consultoria, um atendimento por vídeo e poder ver assim, nossa, mas hoje tu não me parece bem. Ai, que legal! Né? E, então, assim, tu conseguir ver, realmente olhar para o outro, mesmo que através dessa mídia, né? Mas poder realmente se conectar com o olhar, com dar importância, porque também isso abre espaço para a pessoa se sentir confortável para falar, né? Tá, Então... joia, eu quero mais esse segundo tema e eu ainda quero entrar na casa, não desistir da tua casa. A história da adaptabilidade do ambiente que tu tava falando, que eu acho legal a gente comentar. Mas aqui tu tá falando um outro ponto que eu já há um tempo eu percebi, eu quero ver se tu concorda comigo. Eu há uns 2 anos e meio eu faço atendimento de coaching remoto. E agora comecei a fazer até a mentoria remota, que antes eu recebia aqui a mentoria. Eu fico com dó porque eu tenho minhas xicrinhas para receber, tomar chá aqui. Mas não tá dando mais para fazer isso, né? Então cada um com o seu chá, cada um na sua casa. Eu tenho a sensação que a conexão remota é mais intensa para algumas pessoas do que a presencial. E aí eu explico, porque a presencial, a pessoa tem condição de dispersar o seu sentimento. Ela pode mascarar. Ela pode falar do tempo, ela pode comentar dos meus quadros, ela pode falar dos livros. Ela pode dispersar, ela está com outros estímulos da distração. E eu tenho a impressão que quando é aqui, ó, olho no olho, e olha só, eu tô só te ouvindo aqui, eu não tô ouvindo mais nada. Eu só posso falar aqui. Então, como a gente limita os canais, eu tenho a impressão que a gente potencializa esse contato. Isso é muito bom para o one-on-one, para o líder, mas imagina a dificuldade quando se coloca 6, 7, 8, 9 carinhas, tudo se olhando, assim, piscando uma na frente da outra. Porque a gente não fica assim numa sala. Isso é uma coisa totalmente artificial. Ninguém ficaria tudo na tua frente te olhando e piscando, né? A gente ficaria em roda, como a gente era acostumado a ficar no mundo antes da pandemia, né? De vez em quando eu ia olhar para um colega do lado. Não, agora eu tenho 10 caras piscando e me olhando. Então, o que tu acha que pode ter tido de bom ou de ruim? O que a gente ganhou? O que a gente perdeu? Porque faz parte da adaptabilidade a gente fazer esse balanço, né? Não tá no nosso roteiro, viu, Thaís? Eu te disse que as coisas vêm no meio da... Mas esse tema é maravilhoso e deu a coincidência. Agora eu vi que a Ciomara entrou aí também, ela é minha colega. Fizemos formação de coach, mentor juntas pelo ICT. Nós tivemos um treinamento lindo agora dos 11 anos do ICT que tinha a ver com essa questão de como se conectar nesse novo formato, né? E tão bacana porque uma coisa que me marcou muito foi como o celular, que no presencial é um vilão,
Aham. No online é um aliado, né? Aham. É verdade. Porque Porque agora eu o que só que posso estar acontece, contigo né? aqui. No presencial, eu tô aqui, né? Tô É. na atividade, tô aqui no meu celular, e daí daqui a Ele pouco está tem que no chamar paralelo, né? atenção. No mercado paralelo, no presencial. E no online É, ele é exclusivo. Tu só pode ter a tua é. tela do celular para olhar. Legal. E eu achei muito legal que ela trouxe, a Rosemary, né, trouxe isso também para a gente usar mais o celular para poder ter uma outra perspectiva da reunião, né? Então, por exemplo, se tu está numa reunião com muitas pessoas, numa plataforma, que tu possa montar mini grupos pelo celular, né? Trios. Uhum, uhum, Porque daí a perspectiva que tu tem no celular ela é diferente da que tu tem no computador. E também como tu se uhum, posta, como tu tá, se tu tá confortável realmente para como o mais próximo que tu estaria de um workshop ou de uma reunião de mais pessoas, né? Então se colocar de lado, poder ter uma perspectiva de olhar, poder trazer o máximo possível uma presença, né? uhum, Nesse modelo. E tu sabe que, assim como eu tenho visto que a questão da presença no one-on-one, ela uhum, funciona, eu ainda tenho o desafio de perceber isso nos grupos, porque quando a gente tem treinamentos com mais pessoas, desenvolvimentos ou reuniões, algumas pessoas ainda optam por deixar a câmera fechada, uhum, ainda tem uma questão de eu não me sentir confortável de te convidar para minha casa, né? uhum. Porque aqui é o meu ambiente, né? Eu estou compartilhando ele com outras pessoas. O quanto eu me sinto confortável também para compartilhar isso contigo e com as demais pessoas que estão aqui na reunião. Então, tem uma singularidade aí que eu não consigo avaliar assim, claramente se são benefícios, se ajudaram ou não. Mas o que eu tenho clareza é que cada vez mais a gente vai precisar falar sobre isso, Sim. porque as pessoas vão precisar entender que esse é um modelo que veio para Uhum, ficar. Ele não vai ser extinto quando a gente puder fazer presencial, porque, enfim, a gente ganha em tempo, em deslocamento. Então, assim, tem alguns ganhos que vão propiciar que esses momentos eles continuem acontecendo também, além do presencial, né? uhum, E essa adaptabilidade, ela também é muito singular, né? E eu percebo que as pessoas, sim, que se entregam e que entendem a importância de estar ali, de poder compartilhar, uhum, elas conseguem aproveitar muito mais, né? Se conectar muito mais com o momento virtual e talvez, sim, aí poder trazer de forma ainda mais genuína o que está sentindo, poder ter uma atenção mais plena, uhum. porque eu acho Ai, que que legal, tu me trouxe várias reflexões novas. Eu adoro esse papo de por isso, Thaís, porque a gente tem uma ideia, mas justamente na troca com o outro, nesse compartilhar aqui, que vão se piramidando novidades que eu não imaginava antes de começar o papo de E. Então, eu adoro isso, né? E tu acabou de me trazer uma coisa muito interessante do mundo online, das reuniões online. O quanto ela de fato favorece um olhar empático. A empatia foi o tema do ano passado, do mês passado, né? E porque na verdade tu não consegue mais te colocar online sem fazer algum tipo de questionamento sobre a percepção do outro, sobre o olhar do outro, sobre o momento do outro. E claro que tu corre o risco de ficar paranoico também, porque daqui a pouco tu diz ela fechou a câmera porque ela não gosta de mim, por exemplo. Ou tu pode simplesmente imaginar que, como tu falou, a pessoa tem que te convidar a olhar. Tem gente que vai estar com o roupeiro atrás. Tem gente que vai ter um filho passando e que vai ter que fechar o áudio porque tem um filhinho pequeno querendo atenção e não quer atrapalhar o áudio da reunião com o seu áudio. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo. E aí que eu já puxo aquilo que eu tinha deixado de lado lá. O quanto a nossa vida ela está integrada. A gente falou muito sobre isso com o Thiago Petreca, adoro esse termo que ele trabalha, da Work-Life Integration, né? De você precisar combinar coisas pessoais e profissionais de uma maneira, eu acho bastante desafiador isso que está se pedindo nesse nosso tempo. Então, tu começou a contar um pouco dos teus espaços, o que tu traz de dicas para as pessoas, ou insights que tenham te tido nesse sentido, Thaís? sim. Como eu tinha iniciado, assim, o meu espaço inicial ele não estava confortável, não estava facilitando a minha adaptação a esse formato,
né? Uhum. Então, eu pude olhar para isso, olhar para minha casa e olhar assim, onde seria um lugar que deixaria, minimizaria a minha ansiedade, que poderia me acolher, né? E eu poderia Uhum. trabalhar de uma forma mais tranquila. E Uhum. aí veio a ideia de ir para o quarto, né? Por quê? Porque eu fiquei bem. A gente comprou uma escrivaninha pequenininha, assim, para botar o computador, tal, o note. Eu trouxe a cadeira do trabalho para casa, porque é uma cadeira mais confortável para estar lá no dia a dia, né? Uhum. E eu coloquei essa mesinha na frente da janela. E aí eu comecei a perceber algo que eu não percebia da minha casa. Que na frente da minha janela eu tenho uma árvore. Eu moro no Ah, segundo que lindo. andar, né, no Aham. apartamento. Então, na frente da minha janela tem uma árvore. E como eu me coloco, eu abro a cortina e foco ali naquela árvore e eu vejo, tenho todo dia olhado o pôr do sol na minha janela. Eu Ai, que nunca tinha maravilhoso. olhado o pôr do sol da minha janela antes disso. Então, assim, eu consegui me conectar com este lugar onde o sol bate de frente, onde eu consigo me energizar e realmente trazer conexão para o meu espaço, Ai, né? que E aí, lindo. e aí sim conseguir poder trabalhar. E é tão legal porque nas minhas conversas, tanto individuais quanto reuniões, eu apresento, né? Eu convido sempre as pessoas para estarem na minha casa. E geralmente a minha gata também está ali, né? Ela adora Aham. interagir, ela Eu geralmente é a tenho as atração minhas. das reuniões, né? Então, Como é que é o nome da gata? A gente tem que fazer tributo pra ela. sim, é feliz. Feliz Feli. de felicidade. Que amor, a Feli. Quantos anos ela tem? Ela tem um aninho. Ah, e é bebezona ainda, então. Ainda se E ela achando que é. pula. Às vezes ela não quer que eu converse com as pessoas, ela vem, interage, daí eu tenho que tirar ela, daí eu peço licença para a pessoa, olha, eu vou ter que tirar aqui minha filha, porque ela Que está delícia. tá meio agitada. Então, assim, e isso humaniza, porque também isso dá permissão, por exemplo, quando eu estou fazendo conversas com os líderes individuais, entra a filha, eu adoro, né? Porque dão um oi, querem me Ah, ver, dão um tchauzinho, depois saem. Então a gente tem essa. Eu conheço, daí fiquei esposa de um colega que também dá um oizinho e tudo mais. Então a gente realmente consegue trazer uma humanização para esse processo, né? E ai, eu aí acho eu acho que maravilhoso. Isso é um cria dos melhores possibilidades. tributos. Isso é um dos melhores tributos disso que está acontecendo com a gente, sabe? A gente assumir sentimentos, eu acho que, ok, já falamos que é um tributo maravilhoso, mas dois, assumir que as pessoas têm uma vida pessoal, que as pessoas têm família, que as pessoas têm pet, que as pessoas têm experiências e preferências pessoais que lhes compõem como um ser humano, também no mundo do trabalho. Mas é um também, porque antes a gente só via o ser do trabalho, né? E agora os seres humanos se tornaram mais complexos, mais interessantes. De repente tu enxerga um toca-disco no fundo. Nossa, esse cara tem um toca-disco em casa. Então tu começa a descobrir pedaços desse ser humano que antes tu não via. Sei lá, fiquei meio poético, mas achei muito lindo isso, sabe, que tu contou. Da tua árvore, do teu pôr do sol. Porque não apenas isso te energiza, mas isso te conecta com a tua vida, com as tuas escolhas, com o lugar que tu mora. É maravilhoso. Eu até viraria a É, câmera de vez em quando. Ó, pessoal, agora eu quero interromper essa reunião para mostrar meu pôr do sol para vocês. exatamente. E é tão legal, a gente registra e bota no Insta, assim, porque eu acho que é legal a gente compartilhar essas coisas bacanas, porque às vezes as pessoas. E aí, Ali, eu acho que é uma coisa legal da gente falar também, né? Da nossa situação de privilégio, da minha, porque assim, tem pessoas que daqui a pouco não conseguem ter um espaço dentro da sua casa É que verdade. tenha uma privacidade, que consiga fechar realmente a porta, né? É, Então, assim, eu acho que aí vem essa questão do olhar para o outro, né? Porque é. eu não posso olhar com a minha lente para todos os meus colaboradores, porque alguns não vão ter esses privilégios ou poder olhar para sua casa e encontrar um lugar que energize, que deixe o ambiente mais favorável. Mas aí tu E me traz ainda uma assim, coisa. como trabalhar, né? Isso que eu ia comentar. Isso tu me traz agora um pouco do papel do próprio RH, da área de gestão de pessoas, que se eu não posso mais fazer aquela laboral que eu fazia no meu trabalho, porque às vezes as empresas vão lá, vão fazer uma laboral, vamos, né, vamos trabalhar a pessoa ali para ela se sentir ergonomicamente melhor. Vem cá, como é que tá a cadeira dessa pessoa na casa dela? Então, esse tipo de pergunta
não apenas é uma pergunta importante, necessária, como tu está integrando também esse espaço ao trabalho. Isso são questões bem em aberto ainda, a gente está ainda aprendendo como fazer isso. Porque também daqui a pouco tu não pode impor com uma pessoa uma cadeira na casa dela, porque a casa é dela, ela bota a cadeira que ela bem quiser, né? Mas ao mesmo tempo, como a gente precisa desse espaço, eu acho que a tua dica principal é essa para o pessoal que está nos ouvindo. Se você está trabalhando remoto, que é o nosso foco aqui dessa live, você tem que garantir um espaço, uma certa territorialidade do teu espaço, para que você se organize mental e emocionalmente. Porque não há dúvida que sem ter isso a gente não trabalha igual, a gente não é a mesma coisa. Ah, eu vou juntar uma câmera, vamos me sentar no sofá. Eu fui fazer uma aula esse final de semana, que passou, assim, ensinei isso agora no outro, né? E era uma turma maravilhosa de MBA. Só que tinha uma aluna que eu disse para ela, porque a gente foi falando de percepções, era o tema da aula, né? A percepção dentro de uma live, mais ou menos isso que a gente está falando, era de percepção emocional. E eu disse, vem cá, como é que tu acha que a gente te lê na escuridão que tu tá? Porque ela tava numa escuridão, num breu, assim, que tu só aparecia um semblante de rosto. E aí ela disse, eu vou abrir a janela. E eu juro que até então, inconscientemente, eu olhava aquela imagem e eu via uma pessoa depressiva, eu via uma pessoa que tinha se largado na vida, uma pessoa que precisava de apoio, eu tava pedindo... A imagem dela me dizia socorro. Quando ela abriu a janela e entrou luz no rosto dela, e ela abriu um sorrisão, a gente disse, nossa, como é que a gente pode ter se enganado tanto? Então aí entram até os vieses cognitivos que, por falta de informação emocional, a gente vai lá e preenche essa informação emocional, né? Legal, mas eu não quero ir por esse caminho porque eu tenho uma coisa que eu quero te perguntar. E já são 10h32, tu viu como o tempo voa, guria? Voa, é uma delícia isso aqui. Então eu quero que tu fale como facilitadora de líderes. Talvez a gente volte para esse ponto de novo, né? Mas o que tu acha que é essencial para esse líder como gestor de uma equipe remota? A gente está agora com um treinamento em gestão de equipe remota e esse tema me puxou, me pegou esse tema, sabe? Porque é o nosso desafio. Como tu disse, mesmo que a gente retorne, a gente não vai abandonar a gestão remota. Então, o que tu acha que se eu pudesse dizer agora, olha, eu acho que isso é essencial o cara cuidar. Tu já falou de várias coisas, mas o que tu deixaria pro pessoal aí, que é líder? O principal para mim é o acompanhamento para além do resultado, né? Ter agenda para falar com as pessoas. E para falar com as pessoas que estão online, né? Então, assim, como que a gente faz reuniões com o time, mesmo metade estando presencial, metade estando em casa, que hoje é a realidade das nossas agências, né? O administrativo, ele já está todo remoto desde o início, mas o presencial, que é quem atende o nosso sócio, quem está ali na linha de frente, ele trabalha no formato de rodízio, né? Então, ainda tem essa adaptabilidade, que é uma semana tu está na tua casa, uma semana tu está presencial. Né? Então, é outra configuração também que o gestor precisa considerar que o acompanhamento ele não é só com quem está presencial. O acompanhamento é também com quem está na semana remoto. Então, eu preciso entender que eu sou um ser integrado e a minha eficiência, o quanto eu me sinto feliz ou triste, o quanto daqui a pouquinho, quando estou presencial, eu estou mais tenso, eu estou com medo. Enfim, tudo isso precisa ter espaço para leitura, para conversas, né? Para poder realmente trazer uma fluidez na adaptabilidade, da importância daquele momento, né? De poder qualificar a importância das suas escolhas, de onde tu estás, né? A importância deste momento para a continuidade do negócio. Então, tu precisa ter espaço para essa fala. Então, assim, para mim, o acompanhamento genuíno, realmente, de poder ter agenda para falar com as pessoas, tanto no presencial quanto no online, é fundamental. E para quem está 100% online, ainda mais, né? Porque aí é um aprendizado que é 100%. Além das reuniões de equipe, para garantir que as pessoas estão ali trabalhando, tarará, eu preciso ter momentos individuais para saber como que as pessoas estão,
de verdade, né? E às vezes não é na primeira reunião individual que a pessoa vai se sentir confortável para falar. Às vezes vai precisar de mais uma e mais outra. Então, para te saber se a pessoa precisa da cadeira da empresa, tu vai precisar conversar com ela, né? Com certeza. Ela vai precisar te autorizar a entrar na casa dela para te também poder ter uma leitura de cenário, entender um pouquinho daquela realidade, porque é quando o filho vem, é quando tu vê que as pessoas estão circulando, é que tu consegue empatizar, porque tu está vendo efetivamente que é uma rotina diferente da tua daqui a pouco. E como que tu vai trabalhar isso, essa singularidade. E aí eu acho que tem um conceito de adaptabilidade também que fala de competência, né? De tu continuar sendo competente, se adaptar à mudança e ser competente. E essa competência, ela também tem que ser muito medida neste momento de pandemia, como momento de pandemia, né? Então, também não adianta ter a ilusão de que, tudo bem, as pessoas vão trabalhar normal, o resultado vai ser igual. Não vai ser igual. Mas daqui a pouco vai ser melhor para um colaborador que está super adaptado, porque a rotina dele, o privilégio dele permite, e outro nem tanto. E como que eu faço essa conexão com o time, né, para poder dividir as tarefas, para poder me conectar e realmente ter um resultado mais bacana? Eu acho que esse é um grande desafio do líder. Não é simples, mas é importante. Não é. Mas aqui tu trouxe alguns elementos para a gente já deixar para o pessoal. Aquilo que a gente já chamava antes em times remotos globais, porque a área de TI tem muitas colaborações em times globais, né? Então isso já acontecia 5 anos atrás, equipes que estavam lá, uma na Índia, outra no Canadá, aqui no Brasil, e esse povo se coordenando. Só que o que tu traz é, além do acompanhamento que a gente chama de tracking, né? Que é a própria tarefa, tu vê como é que a pessoa tá indo. Eu acho que ler o momento de cada um é fundamental, porque antes tu tinha meio que uma base comum. As pessoas estavam na sua sala de conferência remota, mas cada uma na área da empresa. E era aquele ambiente de empresa que tu estava cheirando. Que tem até um cheiro, né? Quando tu entra no trabalho, muda até o cheiro, muda a tua roupa, muda tudo. Tu te sente vestindo aquela realidade. E quando tu está em casa, a tua mente está parcial no trabalho. Ela não está da mesma forma. E talvez até tenha momentos em casa que a gente se concentre muito mais, dependendo de onde tu trabalha. Se tu é muito distraído, se teus colegas estão o tempo inteiro na tua mesa, tu diz, ai meu Deus, eu preciso ir para casa para organizar isso aqui, né? Que aliás é sinal de que no teu trabalho não está bem legal. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ler o momento de cada um. É isso que eu adorei que tu falou. Não existe uma coisa geral. Eu preciso saber do meu grupo como é que tá cada um. Esse olhar para o ser humano é uma benção nesse momento que a gente está vivendo. Sem a gente fazer isso, esse time se despedaça. A verdade é essa, porque daí ele não consegue segurar nem o presencial, nem o remoto. Ele vai ter o cara que conseguiu bater as metas e o resto só Deus sabe como vai ser, né? Então é isso que eu achei muito legal de trazer a questão da meta. Gancho, Ali, que tu falou também da questão do RH enquanto fazendo políticas e organizando os protocolos, enfim, né? Que tu citou. Então, por isso que a singularidade é importante, porque quando a gente, enquanto gestão de pessoas, organizamos uma regra, como tu disse agora, né? Que é para todos, o meu gestor ele vai identificar que lá para o time dele, para a realidade que ele está, não é exatamente aquilo que está descrito. E é super importante que esse líder também possa trazer isso para a empresa, para poder qualificar, né? Porque senão fica fácil também dizer assim, não, gente, nós estamos fazendo isso porque é uma regra e a gente precisa cumprir. E quando tu tá realmente olhando para o singular, é bacana que tu possa trazer para a empresa assim, as tuas situações também, para que elas possam ser pensadas e consideradas dentro desse momento, né? Então também é bem bacana. Me lembrei que isso aí. Eu me lembrei em São Paulo também acontecia anos atrás, quando deu problemas nas escolinhas infantis, teve muita empresa que fez no espaço da empresa. Não é o caso agora, não estou dizendo que isso seria uma solução, mas na época foi escolinhas para filhos de funcionários. Então, porque estava numa transição importante e se deu a opção das mães que queriam ter os filhos pequenos, até 4 anos, 5 anos, de ter um espaço na própria empresa para isso. Então, esse tipo de solução, as possibilidades do problema / solução, tu precisa entender o teu contexto. E cada líder tem um contexto diferente, porque tem um grupo diferente e um momento deles, né?
Joia, adorei. Tô chovendo no molhado, mas é por aí. E aí, eu me lembro que tu falou alguma coisa de competências da adaptabilidade, e é claro que eu vou puxar a brasa para inteligência emocional, né? Então, como é que a gente desenvolve competências socioemocionais? Me lembrei do nosso programa lá, me lembrei. Como é que se faz isso no espaço de empresa? Porque tem muita gente que não sabe que isso é possível, Thaís. E você já faz isso há um bom tempo aí. Como é que se desenha? Que dica tu poderia dar? Eu sei que é uma pergunta bem ampla, né? Acho que a primeira pergunta é: dá para se desenvolver competência socioemocional num espaço de trabalho como gestão de pessoas? Essa é a primeira. Essa é minha missão de vida. A minha também. Eu acho que desde que eu comecei a conhecer um pouco mais da inteligência emocional e da comunicação não violenta, a minha missão é trazer, sim, conceitos importantes desse olhar comportamental, porque eu realmente acredito que através dessas competências é que a gente gera resultados e tem uma leitura muito melhor do cenário e da real cultura da organização, né? Porque a cultura ela não está vinculada ao que está escrito na parede, mas o que as pessoas praticam no seu dia a dia. Então, como que tu vai entender que aquela pessoa está alinhada ao propósito da tua organização, por exemplo, se tu não olhar para essas competências, né? Porque é para além da entrega, é o como tu reage frente a situações que são postas, né? E aí tem tudo a ver com inteligência emocional. E nós temos, no dia a dia, a gente trabalha muito essa questão, porque nós temos uma competência que é inteligência de relacionamento dentro da cooperativa. E dentro dessa competência, a gente tem essa questão de olhar para nossa inteligência emocional, trabalhar a leitura das nossas emoções, do que me impacta. E aí eu me lembro muito do teu treinamento, né? E a gente brinca no Crescer com o time, respirar e lavar as mãos e o toquinho. O toquinho então, é os tappings que a gente ensina. Emotion Freedom Therapy, EFT. Então, assim, como essas coisas no dia a dia, e tu só vai perceber isso se tu poder reconhecer que tu tá saindo do teu controle, que aquilo te impactou, que foi o teu botão vermelho que foi acionado. Então, se tu não conseguir te dar conta disso, dificilmente tu vai conseguir ter esse controle, né, emocional e poder usar a tua inteligência a favor disso, né? Que a inteligência emocional fala dessa capacidade, né, que a gente tem de aprender a se conhecer e daí sim poder gerar adaptabilidade, né? Deu uma leve cortadinha no teu áudio, mas eu consegui te ouvir. E aqui, Thaís, já tá fazendo um gancho para o nosso mês que vem. Nosso mês que vem, no Papo de Eu, o tema é autoconsciência, né? E tu fez um gancho importante. Não existe nenhum tipo de adaptabilidade. A gente estava falando sobre isso antes, né, gente? Como o Papo de E vai um Papo de E conversando com o outro. Então, a Andréa Muzik, que veio no dia 20, a gente tinha falado sobre a contribuição de uma visão positiva para você se adaptar. E aqui no tema da Thaís, a gente está falando um pouco dessa liderança que tem que perceber a singularidade e do quanto eu preciso me ler, me reconhecer para poder me adaptar. É isso, Thaís. Faz um link para nós aí, de autoconsciência e adaptabilidade. Daí a gente já encaminha para setembro. Sim. E eu pensando nessa provocação, né? Eu acho que quando a gente começa a se adaptar, a gente cria mais possibilidade para autoconsciência, que é quando tu vai estar monitorando e acompanhando o que tu está sentindo. Porque primeiro tu reconhece, né, e depois tu gera essa capacidade, né, de ter atenção plena, né, integral, porque é isso que essa atenção ao que tu está sentindo, que gera o aprendizado, é que está vinculado à autoconsciência, né? Quando isso passa a sair de um automático ou de alguma tentativa para virar um ponto de atenção contínuo, né? Então, para mim, no momento que tu gera adaptabilidade, tu passa a ter mais ferramenta para poder ter autoconsciência. Ai, que delícia! Isso tem que ir para as melhores da Thaís. Ferramentas para autoconsciência. Tu trouxe um outro conceito que eu também quero deixar em highlight para nós aqui, que tu disse, de que as competências têm a ver com o que as pessoas praticam.
E é isso que é difícil, às vezes, quando a gente explica competência, que se perceba. A competência, ela é percebida, ela é comportamental. A competência socioemocional é comportamental. Existem outros tipos de competência. Mas esta comportamental é como tu faz. Então, não adianta nada tu me dizer que tu acredita em empatia e tu ficar me interrompendo e tu nunca perguntar de mim. E tu não sabia ouvir uma frase minha até o final. Não venha me falar de empatia se tu não tem um movimento empático, né? Então, eu acho muito interessante como a competência socioemocional, ela se prova. Uma vez que tu entenda aquele conceito, ele precisa ser aplicado. E um RH que consegue trazer essas competências socioemocionais para dentro de casa, não é mais uma cultura numa parede, como tu comenta, né? Se torna uma prática. E as pessoas começam a se entre aspas, policiar, a se auto-perceber, a se auto-atender, né? E também a perceber no outro. Perceber, poxa, tu tá um pouco disperso hoje, né? Tô vendo que tu tá com a cabeça em outro lugar. No que tu tá pensando que tu não tá aqui? Então, esse tipo de pergunta é uma pergunta empática. Tu te permite ter uma percepção. E até tu pode dizer, olha, eu posso estar errado, mas eu tô percebendo em ti isso, né? Que nem aconteceu com a minha aluna lá. Eu tava completamente errada. Mas eu precisei externar para ela o meu desconforto com aquela escuridão. Até me incomodava mais a escuridão dela do que uma câmera fechada. Porque parecia que ela queria mostrar que não estava bem. E viajei, né? Às vezes acontece. Então é muito legal tu trazer isso da questão que as pessoas praticam. Então, já estamos no finzinho aqui. Já estava faltando 10 minutos para as 11. Eu não gosto de deixar muito perto, porque o Instagram derruba nós, né? E aí a gente tem que ficar se policiando. Então, eu queria que tu contasse, assim, o que tu vê como de próximos passos. Essa é a minha última pergunta para ti. Uma dica que tu queira dar em geral. O que tu acha que é o desafio que está nos aguardando daqui para frente? Sabe? O que é o momento daqui para o que logo já vem? Ainda não veio, mas vai vir. Conta para nós. Eu acredito, né, que esse processo de empatizar e de se adaptar, ele está muito vinculado a entender uma realidade, né? Então, o que eu percebo hoje é um distanciamento, assim, dessa realidade, porque nós estamos ainda em processo de 1.000 pessoas morrendo todos os dias, e ainda quando a gente sai de casa, tem pessoas andando nas ruas como se nada tivesse acontecido, sem máscara, sem um cuidado mínimo com o outro. Eu até brinquei com meu marido que eu queria fazer uma camiseta, porque né, também não vou ficar abordando as pessoas na rua, mas eu queria fazer uma camiseta assim, ó, 1.000 mortes por dia e você não consegue usar uma máscara? Como assim, né? Então, como é complexo essa questão de tu desumanizar e tu se acostumar, porque isso não é adaptação, isso é se acostumar, porque a adaptação precisa que tu olhe para o outro e para ti, né? Então, esse é um processo de costume que eu prefiro desumanizar o que está acontecendo para fazer o que eu estou achando bacana. Eu acho que isso é algo bem importante da gente estar olhando enquanto ser humano, tá? Do que tudo está acontecendo. E as empresas da mesma forma, né? Porque senão fica muito na mão de quem toma as decisões uma confirmação do seu viés inconsciente. Então, eu vou procurar teorias que qualifiquem aquilo que eu acredito. E vou começar a usar isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, vai ter empresas que já decidiram que não vão voltar este ano. Tem empresas que já estão voltando. Hoje a gente diminuiu o número de home office de 80%, 70%, agora 50% das pessoas estão em home office. Então, quer dizer, as pessoas estão voltando para um ambiente coletivo. Como lidar com o ambiente coletivo dentro de um processo que é pandêmico, né? Então, assim, nós não temos vacina ainda, pessoal, né? Não dá para voltar. Então, como voltar cuidando das pessoas? Como voltar também respeitando a singularidade das pessoas? Então, eu acho que isso são reflexões que as empresas vão precisar ter para fazer um retorno realmente que pense no negócio e nas pessoas, né? Porque vai existir medo de retorno, como que eu trabalho essas questões vai ser o nosso grande desafio.
E para isso a gente precisa escutar também as pessoas, né, das nossas empresas. Então, para quem trabalha em gestão de pessoas, aí acho que a gente tem uma missão bem importante, que é... Nossa, porque... que papel tem o RH agora, né? Porque vai ter aquele que prefere voltar e vai ter aquele que prefere ficar. E essas pessoas vão ter que se conversar de uma maneira que um aceite a realidade e a leitura do outro. Que Não, é isso que é o mais sabe difícil, que me né, Thaís? preocupa? Eu vou te dizer que é justamente isso, assim. O uso de máscara, tá? Vou usar esse como exemplo. Quem está já trabalhando na linha de frente, ali nas nossas agências, já estão adaptados ao uso de máscara e entendem que isso é importante para o seu dia a dia. A pessoa que até hoje não precisou usar máscara mais do que uma hora que foi uma saída no mercado. Ali uma saidinha. Vai precisar usar a máscara durante 8 horas de trabalho. E essa máscara vai precisar ser trocada de 3 em 3 horas. E eu vou precisar continuar com a máscara quando eu estiver falando com a pessoa, quando tiver pessoas dentro da sala comigo. E essa consciência que parece simples, mas não é nada simples. A máscara é uma das coisas mais difíceis. A máscara é uma das coisas mais difíceis, porque ela representa um objeto de uso pessoal. Você está no teu rosto, é onde tu respira, né? Eu percebi no começo minha angústia que eu tinha de usar, e lá pelas tantas eu entrei num lugar que não era obrigatório ainda usar. Isso lá por abril, por ali. E eu me percebi sem máscara e todos ao redor com máscara. Imediatamente eu botei a máscara por uma sensação de, não, só um pouquinho, o que eu tenho de diferente dessas pessoas, né? Como assim eu estou num lugar, então o que ninguém era obrigado a usar? Mas eu me senti assim que era um exercício de cuidado com o outro. Independente de eu acreditar na eficácia da máscara para me proteger, ficou claro que a máscara é um instrumento para proteger o outro. Então, mas veja só, quando eu tenho que ficar 8 horas usando uma máscara, esse exercício empático é por 8 horas, Thaís. Então, várias vezes eu vou ter que escolher não, mas só um pouquinho. Olha só, as pessoas estão fazendo o mesmo esforço que eu estou fazendo. Então, vamos lá, vamos junto. Então, não é fácil, não é simples. E eu acho que até esse sofrimento do quanto eu tenho que conseguir abrir mão da minha vontade, do meu desejo em favor do outro, é um exercício que a gente está fazendo diariamente, né? Adaptar-se uns aos outros. Eu acho que esse foi o grande tema da nossa live. E é uma competência socioambiental, né? Totalmente. Então... Tu tá falando, eu me lembrei do livro da inteligência social do Goleman. Essa inteligência de relacionamentos tem a ver, de fato, com toda a perspectiva interpessoal da inteligência emocional. Então, fica a dica aí pro pessoal. Tá, agora sim eu já te usei, até te chupei de canudinho, assim, ó, né? Te despede do pessoal e aí a gente vai encerrando essa live. Dá tua mensagem final pro pessoal. Então tá, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu espero que esse papo possa ter movimentado, né, alguma reflexão sobre este momento, que ele é um momento muito diferente e muito importante da gente ter o olhar para o outro, mas primeiro, para poder olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente, né? Então, contem comigo, né? No Instagram eu tô Thaís Kohlrausch, mas eu sou mais conhecida como Thaís Gomes, das minhas redes, inclusive. Thaís Kohlrausch, olha só, agora sim, eu devo ter dito alguma coisa muito diferente isso no começo. Thaís Kohlrausch, muito bem. E eu tô aberta aí pra gente ter muito papos de IE aí, para espalhar mais IE no mundo. Obrigada, Alice, por essa oportunidade. Muito obrigada, querida. Eu que te agradeço pelo teu tempo, pelo teu domingo. Te desejo muitos pôr do sol maravilhosos na tua janela. Já fico com vontade de ver uma foto da tua janela e do teu pôr do sol. E a gente segue se falando. Gratidão minha. Beijo, Gratidão. Thaís.